Amém, amados? Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes, porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém, queridos? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Glória a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor. Glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele, só Ele é digno de receber toda honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Aleluia. Os amados podem se sentar. Eu nem quis perguntar quem entendeu e quem não entendeu, né, a leitura feita desta parte da Bíblia Sagrada, né, de onde vem para nós nessa noite uma mensagem para os nossos corações. Mas provavelmente muita gente não entendeu. Jesus, ele explicava as coisas do reino de Deus, amados, através de parábolas. E foi muito bom que ele tenha feito assim, porque as coisas do reino de Deus, elas não são tão simples como muita gente pode pensar, ou como muita gente até diz que é. Né? Veja, falar de reino de Deus, quando o maior é o menor, né? Você tem que perder para ganhar, você tem que morrer para viver. O mais pobre é o mais rico, o mais fraco é o mais forte, os últimos serão os primeiros. Será que realmente você acha que isso tudo é fácil de entender? Pois eu não acho não. E Jesus, sabendo disso, ele fazia comparações. As parábolas, elas são assim, pequenas narrativas sobre coisas simples do dia a dia, para explicar as coisas mais complexas. Então, é isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui, quando ele, naquele dia, diante de uma multidão de pessoas, ele queria falar sobre a reação das pessoas diante da pregação do Evangelho. O que elas estavam sentindo? O que elas estavam recebendo das pregações do Evangelho? E então ele escolhe essa parábola, né? E por isso a questão hoje aqui, meus amados irmãos, é o seguinte: você também tem ouvido o Evangelho. Você está sentado aqui nesta hora, ouvindo não outra coisa, você está ouvindo a respeito do Evangelho, as boas novas que Deus tem para você. Hoje é possível ouvir o Evangelho de muitas maneiras. Nós temos acesso
direto ao Evangelho, cada um tem uma Bíblia Sagrada em casa, pode acessar diretamente. Mas você também tem aí um cardápio gigantesco, né, de pregadores da palavra, dos mais variados perfis, o mais bravo, o mais calmo, o que fala alto, o que fala baixo, o que pula, o que fica sentado. Bom, enfim, você consegue ouvir o Evangelho. Mas o que isso tem produzido em você? Como o Evangelho está integrando, ou melhor, você, né? Como você está integrando o Evangelho? Como as palavras anunciadas podem mudar uma vida que tantas vezes precisa de um tempo melhor? Como ele pode trabalhar na tua ansiedade? Como ele pode trabalhar nas tuas expectativas de vida? Como ele poderia resolver os problemas mais difíceis que você pode estar enfrentando agora? O que o Evangelho quer de você? Como é a tua participação? Então Jesus estava falando sobre isso naquele dia. Por isso ele trouxe esta parábola. Vamos entender melhor isso. Eu quero fazer a leitura de mais alguns poucos versículos que estão antes desse que a gente acabou de ler. Aí mesmo em Lucas, no capítulo 7, a gente leu do 31 ao 35. Agora eu quero voltar no 24, para os irmãos entenderem um pouco do contexto. E assim nós podermos, trazer esta mensagem para o nosso coração, sabendo que o Senhor conhece a cada um de nós. E se Ele está trazendo você aqui nessa noite para ouvir essa palavra, é porque o Espírito Santo ele quer colocar algo dentro de você que só Ele pode fazer isso, só Ele pode fazer isso. Então o versículo 24 diz assim: tendo-se retirado os mensageiros de João, esse João é o João Batista, né? Essa passagem aqui é daquela quando João Batista manda que 2 discípulos seus vá falar com Jesus. Ele estava preso e ele manda perguntar: olha, pergunte se ele é mesmo aquele que haveria de vir. A gente pode entender que João Batista não estava num momento muito bom também, né? Ele mesmo estava em dúvida ali a respeito do modo como Jesus estaria trabalhando as questões do reino. Entendem como não é tão simples assim entender as coisas? O próprio João Batista tinha dúvidas disso. Ele mandou aqueles 2 mensageiros, vieram, fizeram uma pergunta, Jesus deu a resposta. Não vamos entrar nisso agora, mas assim que esses 2 foram embora, a gente está lendo aqui, tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão a respeito de João. Então ele fala com a multidão, ele faz algumas perguntas, ele diz assim: o que vocês foram ver lá no deserto? Ele quis dizer, bem, quando vocês foram até o deserto ouvir o João Batista, o que é que vocês foram fazer lá? Né? O que é que vocês foram ver lá? Aí ele diz, foram ver um profeta? Não, desculpa, irmãos, é no versículo 24 ainda, né? Que saístes a ver no deserto uma cana abalada pelo vento? Em outras palavras, um sujeito com uma cana na mão e o vento batendo nele, foram isso que vocês foram ver lá? Ele continua, versículo 25, mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Em outras palavras, um pregador de terno e gravata bem vestido, cheiroso, cabelinho penteado e sapato brilhando? A gente sabe que João Batista não era nada disso. A gente sabe que ele era um esquisitão, que se vestia só com peles de animais e chumba. Então não tinha nada de chique no João Batista. Mas Jesus está perguntando, por acaso
Foi isso que vocês foram ver lá? Foi um pregador assim? Né? E aí ele continua, ele diz: eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Em outras palavras, os chiques estão nos palácios. Agora, onde veio a palavra do Senhor? Veio no palácio? Veio no meio dos chiques? Não. A palavra do Senhor veio no deserto. É bem interessante isso, amados, porque para entender bem esse contexto, é importante lembrar que depois de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, passaram-se 400 anos sem que ninguém tenha sido levantado como profeta. Nenhuma profecia foi dada por 400 anos. Ninguém se levantou dizendo assim, diz o Senhor não levantou ninguém. 400 anos naquele silêncio da parte de Deus. Quando passados estes 400 anos, onde vem a palavra? Ela vem no deserto. Ela vem através de um homem que ninguém esperava. Aquele que foi levantado por Deus para trazer de volta a mensagem, para trazer de volta a palavra do Senhor. Por isso era tão importante o modo como as pessoas reagiam a esta palavra que estava voltando para a vida do povo. Meus irmãos, eu não sei daqui quem já teve a experiência de ficar longe da palavra de Deus. Principalmente aquele que ouviu a palavra, recebeu, essa palavra ardeu no seu coração. Mas depois, por algumas razões, se afastou dessa palavra. Se esse é o teu caso, se você já viveu isso, o que você diz sobre esse tempo? Foi bom? Você por acaso se sentiu mais seguro? Você conseguia sentir que estava próximo desse Deus que o pastor Gilmar já pregou aqui, dizendo ser o Criador de todas as coisas, aquele que realiza através de um haja? Você já tentou resolver coisas sem Deus, afastado dele? Pois vejam, 400 anos de um povo vivendo assim. E vem a palavra para João. E agora Jesus, ele está falando com essa multidão, e ele diz assim: mas, versículo 26, o que vocês saíram para ver? Um profeta? Sim, vos digo. E ele é muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, olha, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Deixa eu te dizer então que muitos ouviram a mensagem de João Batista e se batizaram. E quando batizaram, segundo aqui a palavra, justificaram a Deus. O que significa isso? Significa que reconheceram como Deus era justo. Então essa mensagem de João, ela produziu um efeito esperado na vida de muita gente, inclusive de publicanos, considerados a pior raça existente naquela época. Agora, continuando a leitura, a gente vê
que isso não foi assim com todo mundo. Por quê? Porque no versículo 30 diz: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus. Isso foi contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Amém, amados? Então, a mesma mensagem pregada por João Batista converteu alguns, mas não converteram todos. Mas o João Batista, naquele momento, estava preso. E quem já havia aparecido, quem já estava se revelando, quem agora estava pregando? Só existiam dois pregadores naquele tempo: João Batista, que estava preso, e agora o próprio Senhor Jesus. Agora Jesus era o pregador. Jesus era aquele que, quando reunia as pessoas para falar, era uma multidão que ficava ali ouvindo o pregador Jesus. E Jesus, repito, ele está falando, mas ele está querendo também entender como eles estavam ouvindo. E é aí que vem essa parábola. É aí que ele vai falar dos meninos na praça, das crianças que iam para a praça para brincar. Queridos, eu tenho certeza absoluta que as parábolas de Jesus para o povo daquele tempo foram, assim, um encaixe perfeito para o entendimento deles. Hoje, para nós, algumas destas parábolas não são tão simples, porque os nossos costumes aqui são um pouco diferentes, né? Ou até bem diferentes daquele tempo. Naquele tempo era fácil dizer: olha, as crianças vão para a praça brincar, né? Assim como no meu tempo, né? 1970, as coisas aí, né? Era normal a gente ir para a rua brincar. Então a gente brincava de queima. Quem sabe o que é brincar de queima aqui? Ainda bem que levantaram algumas mãos aqui, ó. A gente brincava de queima, a gente brincava de bola, a gente brincava de manamula, aí tinha uma brincadeira até muito boa, chamava beijo, abraço, aperto de mão. Quem lembra disso? Quem gostava de brincar disso? Beijo, abraço, aperto de mão. Ai, como era gostoso brincar, né, Neide? Olha, tinha aquela assim, eu estava até ensinando o Rodriguinho a brincar esses dias, né? A gente chegava a dividir a turma em dois grupos assim. Aí um vinha e falava assim: somos 3 marinheiros da Europa. Pá. Quem brincou disso aí? Essa não? Eita, aí o outro grupo respondia assim: que vieram fazer? Aí o outro: combater. Aí o outro respondia: combate um pouco para nós ver. Era um português perfeito. Combate um pouco para nós ver. Aí, bom, aquele grupo que ia combater fazia uma pergunta, sabe, tipo: o que é o que é? Cai em pé, corre deitado, né? Era assim que brincava, essas coisas. Aí, se aquele grupo que ia responder acertasse, passava um desse exército daqui para lá, entende? Aí, assim, conforme acertava, ganhava um, conforme perdia um. Aí que se chegasse num ponto de esgotar quem estava do lado de lá, né? Então, quem esgotou perdeu e quem estava com o time forte ganhou. Era assim, brincadeiras. Aí Jesus agora vai usar as brincadeiras daquele tempo, amados, para explicar coisas importantes do reino de Deus. Então ele diz: olha, deixa eu me ver aqui a quem eu vou comparar vocês. Aí Jesus já pensando e falando ao mesmo tempo, né? Pensando alto, né? Deixa eu ver, o que eu vou usar para falar de vocês? Aí ele diz: bom, já sei. Vocês, homens desta geração, daquela geração, né? Se Jesus fosse usar uma comparação, uma parábola para a nossa geração aqui, olha, irmãos, nem sei. Mas acho que ela se aplica, é lógico que sim.
É só você entender e ela vai aplicar na tua vida também. Mas aí Jesus, ele fala o seguinte, de crianças que estavam brincando, que num dado momento, alguns, sempre tem aqueles que encabeçam as brincadeiras, né? É aquele que grita mais alto, chega logo e diz, vamos brincar de tal coisa, vamos jogar bola, né? Vamos pular amarelinha, bom, enfim, sempre tem o que grita primeiro. Então tinha aqueles que chegavam e eles brincavam de casamento. Então vamos brincar de casamento. Aí escolhi aqui, Fabiano vai ser o noivo, a Patrícia vai ser a noiva, aí tinha o rabino, né? Ia fazer aquela partezinha tal, brincando, e aí, como em todo casamento, o costume era tocar flautas e todo mundo sair dançando. Então essa era a primeira brincadeira. Aí a outra brincadeira era mais triste, né? Vamos brincar de morto, vamos brincar de enterro, né? Então um faz o papel do morto, o outro faz o papel do rabino, um faz o papel da viúva chorando, e aí, como era costume naquele tempo, cantavam lamentações no enterro. Então a brincadeira era, vamos todo mundo então fazer de conta que está triste e vamos aqui chorar junto. Amém, queridos? Entenderam aí a parábola? Agora, quando Jesus está usando essa parábola para explicar as questões do reino, o que ele está falando ao nosso coração, meus amados? Vamos entender. O primeiro era João Batista. Ele era esquisito, foi criado no deserto, não comia e não bebia nada do que a gente come, nada do que a gente bebe, pelo contrário, o bicho comia gafanhoto, se alimentava de mel silvestre, né? Se vestia de uma maneira grosseira, não frequentava reunião nenhuma, pregava uma palavra direta, vai ali na veia da lei, você não pode ir pronto, chamava o povo de raça de víboras, né? Essa era a pregação do João Batista. Aí depois vem Jesus. Jesus é completamente diferente do João Batista. Jesus era calmo, alegre, participava das festas. Pode ver aí quantas passagens da Bíblia você vê Jesus, ou num casamento, ou num banquete, ou num jantar, ou na casa de alguém, ou no meio de um povo cantando alegre, feliz. Jesus era muito diferente de João Batista. Pregando amor, usando parábolas, com paciência para explicar as coisas. E aí, meus queridos, o que estava acontecendo naquele tempo? Sobre o João Batista, muitos estavam dizendo o seguinte: esse cara é um endemoniado, só um troço esquisito desse aí, não dá. E sobre Jesus, que era diferente, que comia e bebia com os pecadores, que se alegrava junto com o povo daquele tempo, e Jesus que bebia vinho, e Jesus que frequentava, né, as festas, os banquetes de fariseus, banquete dos amigos, jantar na casa de Lázaro, Jesus que recebeu com tanto carinho aquela mulher pecadora que trouxe ali o perfume para ser lançado em seus pés. Aí Jesus, sendo assim, o que eles diziam? É um comilão, é um beberrão, um bebedor de vinho. Então, em outras palavras, meus amados, nada estava bom para eles. Então, muita gente hoje também pode estar nesta mesma posição. O Evangelho, meus amados irmãos, a pregação do Evangelho, ela não é para te emocionar aqui e não servir para mais nada. A pregação do Evangelho, seja de um pregador igual João Batista, seja de um pregador igual Jesus, perfeito, não vai existir, né? Mas que existisse, ela pode mudar a tua vida. Ela pode transformar totalmente a tua história.
ela pode te tirar de um estado de miséria terrível, provocado pelo pecado, porque o pecado ele tem peso de morte, irmãos. O pecado ele traz dor, ele aparenta ser uma coisa boa, mas você vai acabar percebendo que ele provoca uma prisão. Você fica preso no pecado. Ele não traz alegria, ele traz tristeza. Você percebe o engano. Tantas vezes você quer voltar e não consegue por força própria. Pois o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é para te libertar do poder do pecado. É para te levar para um estado de alegria. É você entender que você pode viver num reino dos céus, mesmo pisando num reino da terra. É ganhar uma força que você nem sabe que tem. Aliás, você não tem, mas o Senhor te dá. E é por isso que João Batista pregava o arrependimento. Ele dizia: vocês precisam se arrepender, vocês não podem continuar assim. Mas muitos diziam: está endemoniado, tem demônio. Jesus vem diferente. Vem não para invalidar o que João Batista havia falado, porque João Batista apenas preparou a entrada do Senhor Jesus em cena. Mas quando é o próprio Jesus quem está pregando, ele está dizendo: é chegado o reino de Deus. Você que estava assentado em trevas, saiba, uma luz raiou para você, aleluias! Você vai enxergar o que você não enxergava. Você vai viver agora como você nunca viveu. Você não precisa mais ficar preso em nada. Essa dor, ela pode ser retirada. Não foi isso que Deus preparou para você, não foi esse tipo de vida. Se há alguém em quem você vai depender, esse alguém sou eu. Assim pregava o Senhor Jesus. E nós, meus irmãos, nascemos para essa liberdade. A liberdade de depender do Senhor Jesus. Quem está me entendendo? Pode dar um glória a Deus? Nós somos dependentes do Senhor Jesus para tudo. A nossa vida sem Jesus é um verdadeiro amaranhado, é um embrulho, é uma coisa sem graça, é uma tristeza. Por isso o Senhor Jesus não te chamou aqui para ficar vendo as crianças brincarem, as outras crianças brincarem. Imaginem, irmãos, todos poderiam receber o poder do Evangelho, mas muitos preferiam não, eu não quero. Por isso eles eram semelhantes àquelas crianças que foram na praça. É assim como muita gente que está na igreja. Você está na igreja, você está na praça. Você está na praça. E na praça, alguns queriam brincar, o que eles queriam, quando Jesus fala: olha, eu toquei flauta, mas vocês não cantaram. E de novo as crianças diziam: mas nós cantamos lamentações e vocês não choraram com a gente. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus queria que eles entendessem naquele dia? A mesma coisa que Ele quer que a gente entenda nos dias de hoje. O Evangelho não é um lugar para você assistir apresentações. Imaginem, crianças foram feitas para brincar mesmo. Coisa alegre é ver criança brincando, pulando, fazendo arte. Mas aqueles que puxavam as brincadeiras estavam brincando. Os outros, eles queriam trazer para a brincadeira. Eles queriam que na hora que tocasse flauta, todos se levantassem e começassem a brincar e dançar e se alegrar. Mas o que faziam algumas crianças ali? Ficavam de cara fechada.
indiferentes? Por que não se levantavam para brincar? Eu não quero brincar disso. Isso não vai me alegrar. Isso não serve para mim. Não seria isso que uma criança que não queria brincar estaria pensando? Aí aqueles que estavam puxando as brincadeiras, olhavam para eles, viam que eles estavam com aquela cara de paisagem, e aí falavam, bom, então, já que estão tristes, vão brincar também de uma coisa triste. Então vamos brincar de enterro. E na hora de se lamentar, também não participavam. O que eles estavam fazendo ali então? Ia mudar alguma coisa para eles, iam ser, vamos dizer assim, impactados com a brincadeira? Não, iam voltar para casa do mesmo jeito que foram para lá. E assim, meus irmãos, trazendo isso para o reino de Deus, eu quero que você entenda que muitos estão aqui puxando a brincadeira. Eu estou pregando aqui, eu estou puxando uma brincadeira. Mas eu não quero que você fique olhando para mim. Os irmãos que louvaram aqui, aliás, o lindo louvor, as pessoas certamente puderam contemplar a entrega, a vontade de fazer o melhor ali. O que eles estavam fazendo? Puxando a brincadeira. Agora, se quando eu prego, na hora que eu toco flauta, você não dança, na hora que eu peço para você dar um glória a Deus, você não dá, se na hora do louvor, você só ouve, mas não consegue louvar também, irmãos, a pergunta é: o que é que Jesus quer de nós? Evangelho não é apresentação, Evangelho é participação. Evangelho não é solidão, Evangelho é comunhão. Estar numa igreja não é para assistir, é para participar, amém? Amém. Glória a Deus! Amém. Porque era isso que o Senhor estava falando. E Ele termina essa parábola. Bota lá, por favor, Jefferson, o último versículo lá que a gente leu, que eu não sei qual é, mas ele fala de sabedoria. Mas a sabedoria, ela é justificada por todos os seus filhos. Eu acredito que não seja uma frase fácil de você entender. Mas o Espírito Santo vai colocar isso no teu coração nessa noite. Você que já entendeu que estar diante de uma pregação, seja de um João Batista, seja do próprio Jesus, ou seja dos perfil JB, seja do perfil Jesus, o que vale não é exatamente quem está pregando, o que vale é como você está recebendo. Nessa noite o Senhor Jesus não está fazendo outra coisa a não ser te convidando para brincar com Ele, te convidando para entrar na brincadeira. Do que você gosta de brincar? Porque, irmãos, se você não gosta da hora da palavra, você fica torcendo para passar rápido. Se você não é atraído pelo louvor, ele não te leva a adorar ao Senhor. Se tem um culto de oração, você não quer participar, você está indiferente. Se tem um curso oferecido pela igreja, que muitas vezes está totalmente ligado ao teu caso, está falando da tua vida, está querendo te ensinar, te integrar às coisas do reino de Deus, para que aquela área da tua vida prospere, mas você também não se sente animado para brincar com os cursos.
Se tem uma célula perto da sua casa, você é convidado para participar, você poderia ser o intercessor, poderia ser o diácono, o secretário da célula, você poderia ser o ministro de louvor, oxalá ser também o líder dessa célula, mas você não se anima com isso também. Chega de quinta-feira, ou é um peso para você brincar de célula, e aí você vai deixando tudo isso para lá. E Jesus está te chamando para brincar, irmãos. Jesus está te chamando para alegrar a tua vida, irmão. Sabe o que vai transformar a tua história? É a oração, o louvor, a palavra, o encontro de comunhão com os irmãos. Aleluias! Mas de que vai adiantar vocês ficarem assistindo os que estão puxando a brincadeira aqui na frente? Quando tocar a flauta, canta. Quando vier o choro de lamentação, chora. O que o Senhor Jesus quer de nós? A participação. Evangelho é participação. Ah, mas pastor, eu sou tímido para isso, eu sou lá para aquilo. Bom, você está igualzinho aquelas crianças que não gostam de nada. Nada está bom para você, então. A igreja que não tem curso nenhum, não chama para estudar nada. Alguém diz assim, essa igreja não ensina, não tem ensino. Como é que nós vamos aprender se não tem ensino? A igreja que tem os cursos. Ah, mas fica me chamando para participar desses cursos, meu Deus do céu. Eu não sei quantos domingos aí, gente, não dá. Então nada está bom para você. Você não quer brincar nem de casamento e nem de enterro, você não está afim de brincar. A igreja que tem as células. Ah, mas não gosto desse negócio de célula, para mim não é a mesma coisa. Eu gosto mesmo de ver o pastor Júnior pregar, Irmãos, seja João Batista, seja Jesus. O que importa é a palavra que você está ouvindo. Vai lá. Ah, por que você não quer? Não quero participar. Então, a igreja que tem célula, enche seu saco. Toma a sua quinta-feira. E a igreja que não tem? Bem que podia ter, né? Por isso que essa igreja não cresce. Se tivesse célula, eu chamava meu vizinho, trazia meus parentes, aí ia tudo converter. Mas nada está bom por ser. O cara come gafanhoto e a sobremesa é mel. É um doido. O outro vai, bebe, e pula e dança. É um fanfarrão. O que está bom para você, irmão? Mas sabe que aí entra esse versículo, para encerrar. A sabedoria. O que é que você sabe? Essa sabedoria não é sabedoria humana. Jesus não ia falar tudo isso para chegar no fim e dizer, ai, o sabidão aqui é o fulano e o beltrano. Não, ele está falando da sabedoria de Deus. Porque para participar do reino, tem que ser com sabedoria de Deus. Vou repetir, tem que ser com sabedoria de Deus. Não adianta você ser um inteligentão, não. Você ser bom de matemática. Igual a Zoraide sabe fazer raiz quadrada. Zoraide sabe fazer raiz quadrada, irmãos. Pega a mandioca, corta retinho desse lado. Não adianta, você sabe fazer álgebra, parabéns, filho, mas, viu, essa sabedoria aí não vai resolver sua vida, viu? A sabedoria que resolve a tua vida é a sabedoria de Deus. Nessa noite, o Senhor está te convidando para brincar, para você ficar mais sábio. Trocar uma cara carrancuda por uma cara alegre e dizer, vou dançar. Agora, se tiver que brincar de chorar, a gente chora também. Nisso está a sabedoria. Entender o que Jesus está falando. Essa sabedoria aí, ela é justificada
somente por aqueles que são filhos. Tem filho de Deus aqui nessa noite? É isso, irmãos. Olha, presta atenção. Você não foi chamado para ser servo. Se você pensar que você é servo, você só vai pensar em trabalhar. Tudo vai ser muito chato e tudo vai ser muito pesado para você. Então, acordar de manhã, no domingo, para participar da escola bíblica, vai ser um peso. Ir para a célula é peso. Participar de curso é peso. Ficar aqui no acolhimento é peso. Louvar é peso. Tudo é peso, porque é um pensamento de servo. O Senhor não quer que você tenha essa sabedoria de servo, porque essa daí você aprende no mundo. Né, Edson? No mundo corporativo é assim, quem vende mais ganha mais. É margem, são metas, promoções. Essa é a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus é diferente. Eu entro para brincar e eu vou me alegrar, aleluias, porque esse é o reino de Deus. Se eu fosse você, meu irmão, eu sairia daqui nessa noite pensando, viu, eu tenho que entrar nessa brincadeira, aleluias. Mas o que eu vou fazer? Vou cantar, eu tenho voz de taquara rachada, irmão, você não sabe como a gente ri quando canta com voz rouca aqui, é muito legal. Por exemplo, eu vou cantar agora. Quero ser como criança. Olha quanta gente rindo, tá vendo? Vou até parar, porque os irmãos já estão gostando da brincadeira. Mas eu quero ser como criança, irmãos, eu decidi isso a partir dessa palavra. Eu não vou ficar mais vendo gente brincar. Você fica vendo gente ser abençoada, você fica vendo vidas serem transformadas, você fica vendo gente dando testemunho de que participaram dos cursos e receberam do Senhor, e você está assistindo aí. Você está sentado na praça, você não está brincando, por quê? Quem está te segurando? Vamos brincar? Quem quer brincar aqui nessa noite? Então vamos ficar de pé. A sabedoria. Irmãos, prestem muita atenção nisso. Como é que a sabedoria é entendida somente por aqueles que são filhos? Porque somente aqueles que são filhos, prestem atenção nisso, é muito importante para encerrar. Somente aqueles que são filhos. O filho é o que gosta de brincar com o pai. O filho é que tem liberdade na casa do pai. Agora, não confundam, irmãos, ser como criança e ser um infantil. Você sabe que Jesus, num dado momento, ele diz, olha, deixe que as criancinhas venham a mim, se vocês não forem iguais a eles, vocês não são dignos de entrar no reino. Nessa hora ele está falando de inocência. É porque ele quer da gente um coração inocente. Mas na hora que ele fala de levantar para brincar, aí ele já está falando de maturidade. Ele está dizendo, seus coleguinhas estão brincando, brinque com eles também. Para de ficar aí com essa cara amarrada, para de assistir os outros brincar, levanta, brinca também. E muita gente é infantil. Tem muita gente com mentalidade infantil. Eu não vou porque eles não gostam de mim. Eu não vou porque eu não tenho capacidade disso. Eu não vou porque não sei o que lá. Isso não passa de desculpa. É uma infantilidade inútil. Você viu que tinha 2 tipos de crianças lá? As que brincavam e as que ficavam emburradas. Será que você ficar emburrado, irmão, diante de um pregador, diante de alguém que está louvando, diante de alguém que está ensinando, diante de alguém que está te convidando para ir numa célula, é o que Jesus quer de você? Qual é a tua sabedoria? Até que ponto você é sábio? Porque a sabedoria, ela é justificada por todos os seus filhos. Quem não é filho não justifica. O que é justificar a sabedoria? É reconhecer o quanto Deus é justo. Aleluias.
Então, quando um filho reconhece o quanto Deus é justo, o quanto Ele faz as coisas para os seus filhos, com critério, com cuidado, com atenção. Então, quando alguém reconhece isso, ele recebeu a sabedoria verdadeira, a sabedoria que Jesus quer te dar. Amém, amados? Amém? Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos brincar? Quem quer brincar? Glórias a Deus, vamos brincar. Nós temos essa comunhão aqui, é para brincar, não é para você ficar vendo, é para você participar. Fala bobagem, irmãos. Você tem vontade de gritar? Dá um grito. Você tem vontade de levantar? Levante. É a liberdade dos filhos. Essa é a sabedoria que o Senhor quer colocar no nosso coração nessa noite. Se você entender isso, você começa a receber todo o poder do Evangelho sobre a tua vida. Aí é que a dor vai passando, as cadeias vão caindo, a presença de Deus vai chegando, a verdadeira libertação acontece. Amém? Então aí do teu lugar, abaixa a tua cabeça, fecha teus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui estamos, Deus querido, na tua casa. As palavras que vieram hoje foram as palavras do Senhor Jesus, que naquele dia estava falando sobre o modo como aquelas pessoas se comportavam diante do Evangelho. E assim, Pai amado, nós que somos os teus filhos, que estamos aqui na tua casa nessa noite, atentamente aprendemos que o Senhor deseja que nós participemos das tuas brincadeiras, entre aspas. Claro, Senhor, seja como João Batista, que tinha certos costumes, seja como o Senhor Jesus, que quando estava aqui na terra, tinha outros costumes, tinha costumes diferentes. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para sermos envolvidos com a tua palavra, envolvidos com o teu Evangelho, porque nós recebemos aqui as palavras de salvação, nós recebemos aqui as palavras, Senhor, que podem nos dar uma luz no meio das trevas da nossa vida. Nós recebemos aqui nessa noite, Senhor, a tua palavra que diz que o Senhor perdoa, que o Senhor permite que a gente recomece uma vida diferente, de um modo diferente, com um pensar diferente. O Senhor nos chamou aqui nessa noite, Deus querido, para dizer que o pecado, ele é pesado. O pecado tem um peso de morte, um peso de doença, um peso de escravidão, uma cédula que não poderia ser paga, um acordo que jamais poderia ser feito, se o Senhor Jesus não fizesse isso por nós na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, orando por cada irmão que ouve esta palavra. Eu estou aqui, Senhor, clamando a Ti, Deus querido, pelo Teu poder, que essa não seja somente mais uma palavra, mas que ela toque o coração do meu irmão, a fim de que ele resolva se levantar para brincar, resolva se levantar para se envolver, para que ele queira não somente ouvir, mas participar, não somente assistir, mas entender que o Senhor deseja a sua participação. Então eu clamo nessa noite, para que num toque do Teu Espírito Santo, o Senhor coloque ânimo no coração de todos os meus irmãos, coloque coragem para tomar as verdadeiras decisões,
e que assim, Deus querido, possam desfrutar dessa sabedoria que somente os teus filhos têm, que muitos naquele tempo não tiveram, rejeitaram a brincadeira, rejeitaram a tua palavra, escolheram viver a miséria espiritual das religiões. Porém, Senhor, aqui tem gente que ouviu a tua palavra, aqui tem gente que sai daqui decidido, resolvido a participar mais, a não somente dar notas para um pregador, mas pregar também, não somente avaliar os trabalhos feitos por uma igreja, mas trabalhar também, não somente criticar o que é feito, Senhor, numa célula, numa escola bíblica, mas participar também. E sei que isso, Deus querido, é a tua vontade, e que o teu Espírito Santo entregue esta sabedoria no coração de todos os filhos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos digam em... Quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra, aleluia! Quem quiser brincar de glória a Deus, dá um glória a Deus! Quem quer brincar de aleluia?